Trump dá carta branca para a CIA derrubar Maduro na Venezuela. E você vai ver também. Lula confirma que reunião entre Brasil e Estados Unidos acontecerá nesta quinta-feira. Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Hoje é dia do professor e nos últimos 12 meses, 63% dos educadores se afastaram do trabalho por problemas de saúde. Uma imagem impressionante. Mulher fica pendurada em ar-condicionado para salvar mãe e criança durante incêndio. E ainda, noite de clássicos e disputa pela liderança no Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Nós já vamos começar lá, falando ao vivo do Allianz Parque, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Lá estão o Bruno Buenos e também a Maíra Anjos. Isso porque acontece o jogo do Palmeiras, está prestes a começar e nós, inclusive, já temos as escalações. Vamos ver aqui no telão. Conta pra gente aí, Bruno, Maíra, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Kleber, boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, o Allianz Parque já está bem lotado, já tem bastante gente. Todos os ingressos para o jogo contra o Bragantino foram vendidos e a expectativa é de casa cheia. Então o Abel Ferreira preparou uma escalação especial para esse jogo. Vamos ver. Para o confronto, o Abel Ferreira escalou a seguinte equipe: o Everton, Murilo, Micael, Piquerez, Giai, Bruno Fux, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Maurício, Rafael Veiga e Vitor Roque. Essa sendo a única mudança em relação ao time que enfrentou o Juventude no sábado, onde o Palmeiras saiu vencedor por 4-0. Os convocados pelas suas seleções, como Flaco Lopes, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Facundo Torres, estão no banco. Talvez podem ser que venham a jogar, mas a probabilidade é de que não. Então é isso. Agora o Bruno vai falar um pouquinho do Bragantino, né, Bruno? Isso mesmo, Maíra. Boa noite a você, Kleber também, e também a todos que nos assistem. Se o Palmeiras tem desfalques, o Bragantino também tem. A equipe da Massa Bruta ocupa a 9ª posição hoje na tabela, vem de vitória contra o Grêmio na última rodada, jogando em casa, e também hoje aqui no Allianz Parque quer garantir os 3 pontos. Só resta o Campeonato Brasileiro agora para a equipe de Fernando Seabra, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. E mesmo com desfalques, Fernando Seabra vai a campo com a seguinte escalação hoje aqui no Allianz Parque: Lucão no gol, o Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Vanderlei na zaga, Gabriel, Eric Ramírez, Juninho Capixaba no meio e John, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Essa é a equipe aqui que vai jogar no Allianz Parque, essa equipe escalada também pelo Fernando Seabra aqui hoje. Então é isso, Kleber, eu volto com você aí do estúdio, daqui a pouco a gente traz mais informações diretamente aqui do Allianz Parque. Tá certo, Bruno, obrigado, Maíra, daqui a pouco eu volto com vocês em mais informações. Assunto agora para falar de assuntos internacionais. Isso porque agora há pouco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que a CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, tem autorização para começar ações letais na Venezuela. Ele também afirmou que está estudando fazer ataques terrestres contra cartéis de drogas venezuelanos. A justificativa da operação é que, segundo Trump, a Venezuela tem enviado drogas e criminosos para os Estados Unidos. Ao ser perguntado se a CIA tem autorização para eliminar o presidente venezuelano Nicolás Maduro, Trump ficou em silêncio. E, em resposta às ameaças, Maduro anunciou a realização de exercícios militares na capital da Venezuela, Caracas.
Vamos mudar de assunto agora com notícias nacionais. O presidente Lula confirmou a reunião de negociação com os Estados Unidos para esta quinta-feira. O objetivo do encontro é negociar o tarifaço e as sanções impostas a autoridades brasileiras. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington, nos Estados Unidos, para um encontro com o secretário de Estado Marco Rubio. A viagem do ministro tem como objetivo dar continuidade às tentativas de negociação com o governo americano sobre o tarifaço que está em vigor desde agosto. Outro tema a ser tratado na reunião são as sanções impostas às autoridades brasileiras. Durante um evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia do Professor, o presidente Lula relembrou a conversa por telefone que teve com o presidente norte-americano Donald Trump na semana passada. Lula também mencionou um encontro com Trump na ONU, que gerou uma química boa entre os líderes. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho significa que eu sou 8 meses mais velho do que você. Então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado. Então, sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Um dos pontos que o governo Trump pretende negociar com o Brasil seria a possibilidade de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do BRICS, o grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. O assunto teria sido mencionado por Donald Trump durante um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei. E hoje é comemorado em todo o país o Dia do Professor, data para homenagear os educadores, mas também para lembrar os desafios da profissão. Só em São Paulo, 63% dos profissionais se afastaram do trabalho nos últimos 12 meses por problemas de saúde. A ideia de celebrar o Dia do Professor surgiu de um piracicabano chamado Salomão Becker. Ele se inspirou num costume de sua cidade, onde os alunos levavam doces e salgados para um momento de confraternização com os professores. A proposta foi tão bem sucedida que a comemoração se espalhou pelo país. Hoje, o dia 15 de outubro, é dedicado a quem ensina e transforma vidas nas salas de aula de todo o Brasil. Mas nos últimos anos, os professores têm enfrentado um desafio que vai muito além da sala de aula. O crescimento dos casos de estresse, da ansiedade e da depressão mostra que a saúde mental desses profissionais precisa de atenção urgente e muitos estão trabalhando no limite. Uma pesquisa feita pelo CINT e pela Universidade Federal de Santa Catarina revelou um dado alarmante. 28% dos professores afirmaram ter passado por pensamentos suicidas entre 2021 e 2024. O estudo mostra também que o desgaste físico e emocional atinge mais de 80% dos docentes. Conflitos com estudantes, colegas e famílias, além da falta de estrutura nas escolas, são apontadas como as principais causas do adoecimento. Os motivos que levam os docentes hoje em dia ao adoecimento mental está relacionado muito em função da própria sociedade em que ele vive, da carga de trabalho que ele ocupa, da função que ele exerce. O professor, seja ele do ensino fundamental, ensino médio ou universitário, hoje ele vive pressionado por resultados, né? O professor do ensino fundamental, que tem uma importância muito grande no processo de formação cidadã, ele enfrenta a pressão
da sociedade inclusive. Muitos professores de escolas públicas chegam a assumir 20 turmas diferentes, com até 35 alunos cada. A pressão diária, as exigências constantes e a falta de suporte emocional fazem com que muitos professores chegam ao limite. Para enfrentar essa crise de saúde mental, especialistas defendem um programa de apoio psicológico, a redução da carga de trabalho e políticas públicas que garantam as melhores condições de ensino. É a mesma coisa o professor. Ele tem um instinto dentro de si de ensinar. E à medida que o foco das pessoas está diminuído, esse professor ele pode se sentir muito frustrado à medida que ele não consegue ensinar, passar esse conhecimento que ele tem adiante. A questão do burnout, eu acho sim que a gente precisa levar em consideração a carga de trabalho, as condições de trabalho, mas a gente também precisa levar em consideração a questão do quanto que o professor consegue exercer o seu papel. E veja a seguir uma imagem impressionante. Mulher fica pendurada em ar-condicionado para salvar mãe e criança durante incêndio. E ainda, noite de clássicos e disputa pela liderança no Brasileirão. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E um incêndio em um apartamento no Paraná chamou a atenção pelas imagens do resgate. Uma das vítimas pulou na janela e se apoiou no suporte do ar-condicionado para ajudar uma criança que estava no local. Vamos ver essas imagens impressionantes. Um apartamento pegou fogo em Cascavel, no oeste do Paraná. No local, havia 3 pessoas, uma mulher e sua filha e outra criança. Nas imagens publicadas em uma rede social, é possível ver a fumaça tomando conta da varanda do apartamento do 13º andar. Uma das vítimas que morava no local aparece se apoiando no suporte de um ar-condicionado, tentando segurar uma criança que estava pendurada na janela. A mulher na tubulação consegue segurar a menina e ajudá-la a descer até a janela abaixo. Nas imagens não dá para perceber, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima teve 90% do corpo queimado e está em estado grave. E mesmo machucada, a jovem se esforçou para ajudar. A mãe e a criança também tiveram queimaduras, mas em áreas menores do corpo, e foram levadas ao hospital da cidade. Os bombeiros que trabalhavam em meio às chamas para combater o incêndio também precisaram de ajuda médica. Um deles teve 20% do corpo queimado e passou por atendimento médico. Os demais moradores do prédio foram retirados dos apartamentos sem maiores complicações e passam bem. Foi informado que a mãe da criança que estava no apartamento em chamas não estava no local no momento do acidente. As causas do incêndio serão investigadas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para passar por inspeção técnica. E vamos voltar a falar de esportes, afinal, essa rodada do Brasileirão terá grandes jogos, então nós vamos voltar a falar ao vivo, lá do Allianz Parque, aqui na Zona Oeste de São Paulo, com a Maíra Anjos e também com o Bruno Buenos. Eles estão lá e vão falar pra gente aí dessa rodada. Por favor, Maíra e Bruno. Novamente, Kleber. Pois é, a gente está aqui no Allianz Parque, como a gente já tinha dito, claro, o confronto entre Palmeiras e RB Bragantino, mas além desse confronto do líder, o vice-líder também entra em campo hoje. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo lá no estádio Newton Santos, tentando buscar aí essa diferença de 3 pontos entre ele e o Palmeiras para tentar voltar na liderança e buscar uma confiança aí, porque semana que vem tem Libertadores também, e o Botafogo quer o G4 para voltar para Libertadores no ano que vem. Então vamos ver. Botafogo e Flamengo se enfrentam no Newton Santos. O clássico carioca é válido pela 28ª rodada do Brasileirão e pode definir a parte de cima da tabela. O Fogão está na 5ª colocação com 43 pontos, mas vive instabilidade de resultados. Já o rubro-negro vem pressionado pela perda da liderança do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 partidas, o Flamengo venceu apenas uma vez contra o Corinthians. Para se aproximar e tirar o Palmeiras do topo, o Flamengo precisa vencer e torcer para o Alviverde perder. Além disso, Felipe Luiz tem uma lista de pendurados para se
preocupar. O treinador vai a campo com força máxima, porém Arrascaeta, Alan, Carrascal, Jorginho e Pulgar estão amarelados e podem desfalcar na próxima rodada. Dessa lista de pendurados, a única dúvida é o volante Alan. O atleta vem fazendo acompanhamento médico por conta de uma lesão na coxa e no pé. Já os donos da casa contam com algumas baixas no elenco. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados. Newton cumpre suspensão e o lateral Vitinho estava com a seleção brasileira em amistoso e não vai a campo. O lateral Alex Telles, que lida com dores crônicas no joelho, é dúvida para o confronto. Bom, e além desse clássico lá no Rio de Janeiro, também teremos um clássico aqui em São Paulo, porém lá na Baixada. O Santos vai receber o Corinthians na Vila Belmiro às 21h30. As duas equipes chegam com bastantes desfalques por conta da data FIFA, ou seja, por lesões. E também querem fugir do rebaixamento para se distanciar ainda mais também da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada. Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro às 21h30 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegam para o duelo com objetivo igual: fugir da zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 16ª posição da tabela e vem de uma derrota amarga para o Ceará por 3-0 no Castelão. Essa foi a primeira derrota de Vojvoda no cargo. Para esse confronto, o técnico argentino não poderá contar com jogadores que ainda se recuperam de lesões. São eles o camisa 10 Neymar e o venezuelano Tomás Rincón. Além disso, Tiquinho Soares está fora por suspensão e Alexis Duarte atuou pela seleção paraguaia na data FIFA e vai desfalcar o time da Baixada. Já o Timão vem de reação no Campeonato Brasileiro. Venceu o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena e conseguiu se distanciar do Z4. Porém, ainda olha com receio para a parte de baixo da tabela. Assim como contra o Mirassol, Dorival Júnior ainda cumpre suspensão e não encontra seu ex-clube. Lucas Silvestre, filho e auxiliar de Dorival, comanda o time novamente. Para o clássico dessa noite, o auxiliar terá bastante desfalques. O atacante Vitinho, o zagueiro André Ramalho e o meia André Carrillo ainda estão no departamento médico e não jogam. Hugo Souza e Matheus Bidu cumprem suspensão e o zagueiro Félix Torres e Ángel Romero atuaram por suas seleções e também não estarão à disposição. Porém, Lucas Silvestre terá a volta do trio entre Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto para o confronto que promete pegar fogo na briga pela fuga do Z4. É isso, Kleber. A gente vai continuar aqui no Allianz Parque de olho em todos os lances entre Palmeiras e Bragantino e também ficar de olho em todos os outros jogos dessa rodada que promete muito, né, Bruno? Com certeza, Maíra. Hoje temos bastante jogos e também, né, vamos dar uma olhada para amanhã a gente atualizar essa rodada. Voltamos daí, viu, Kleber? Tá certo, então muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Bruno, pelo excelente trabalho aí ao vivo. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.